Olá, amados, graça e paz. Jesus está nos falando hoje sobre caráter, né? A tribulação que produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, do qual o caráter aprovado a confiança, né? Para isso é necessário perseverar na fé, do início ao fim. A fé jamais pode naufragar, né? Porque Deus nos prova na nossa fé, né? Se mantém na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele nos fala também a respeito, como sempre, do coração, que tem que manter a água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, que é o seu espírito, que faz a expiação, né? Os rins, ele filtra, né? Assim como os rins a nível de nosso organismo, ele tem a função de filtrar, né, o sangue, que é bombeado pelo coração, e elimina as toxinas produzidas pela alimentação. Assim como a Bíblia diz que como a língua prova o sabor dos alimentos, né, que desce para o estômago e depois vai para o esgoto. Assim é o nosso ouvido, né? Ele prova as palavras, né? E os rins têm a função de filtrar as setas inflamáveis do maligno, né? Aquilo que é tóxico, que não é de benefício para nós, né? As palavras destituídas de sabedoria, que são nocivas, né? A nós, como uma separação, né? Como os rins filtram as toxinas que são produzidas pelos alimentos ingeridos, assim os rins têm essa função, né? O ouvido prova as palavras e o rim tem a função de filtrar, né? Nós armazenamos somente aquilo que nos é edificante no coração, né? Porque essas setas inflamáveis, a Bíblia relata dos soldados de guerra, né, de batalha, que a região mais afetada pelas flechas, né, são os rins, né, onde nós temos que filtrar através do escudo da fé, né, essas setas inflamáveis, né, que os rins, quando nós armazenamos no nosso coração, né, somente o que nos é bom, edificante, bombeia para todo o corpo, né, e os rins filtram o sangue, né, assim vai se eliminando, vai purificando o nosso vocabulário, porque a boca fala o que o coração está cheio, né? E os rins têm essa função de purificar as palavras, né, que não são agradáveis, palavras destituídas de sabedoria, palavras que por muitas vezes entristecem o Espírito Santo. E quando nós permitimos, né, o caráter é aperfeiçoado, né, há um aperfeiçoamento no vocabulário, né, sempre do interior para fora. Hebreus 7:26 diz assim: certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, o real, né, o santo. Ele é santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem pelos seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. O que acontece é que os sacerdotes, né, que ali estavam, eles tinham que fazer o sacrifício, né, primeiro para si, para a expiação dos seus próprios pecados, para depois fazer pelo povo, né?
E esses sacrifícios eram constantes, porque não se alcançava o elo da perfeição. Porque, como ele sempre nos diz, pela lei sempre se tropeça em um ponto e está cometido desobedecer a todos. Já Cristo, né, ele foi, considerando o fato de ser o Filho de Deus, a própria natureza de Deus, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. A sua natureza do próprio Deus e não a natureza do homem, que é pecaminosa. Ele veio à semelhança do homem, mas a sua natureza é divina, enquanto a nossa é a natureza do homem, que é pecaminosa. E ele aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu, mesmo sendo a natureza de Deus. E isso, o seu espírito foi aperfeiçoado, onde ele é fonte de salvação para os muitos que o obedecem. A questão é que ele não fez o sacrifício, ele, como os sacerdotes sempre fazia por si, ele fez o sacrifício por si mesmo, Ele ofereceu a si mesmo e realizou um único sacrifício de uma vez por todas. Mas quando nós falamos que ali ele fez um sacrifício, para todo ser humano, mas é para todos aqueles que mantêm em obediência a ele. Porque assim como os sacerdotes faziam para si mesmo, para depois fazer aos outros, ele fez a si mesmo, ele foi justificado pelo Pai. O Pai o ressuscitou, ele venceu o anjo da morte que não foi capaz de detê-lo. Mas para que se alcance esse sacrifício que ele fez de uma vez por todas, que ele, como elo da perfeição, através de um único, enquanto os sacerdotes faziam vários, sempre em repetições, ele, através do único, ele se justificou, Deus o justificou a si mesmo. E agora, todos nós que cremos nele, que através dele somos justificados, está condicionada à obediência, à submissão do coração. Não adianta dizer foi um alto preço, ele fez por mim e por você, mas se não tiver a obediência, porque ele fez por si mesmo, Ele fez para ser justificado por Deus. E cabe a cada um de nós, se nós não tivermos a mesma obediência, se não passarmos pelas mesmas aflições que ele padeceu, se não alcançar essa obediência, não se alcança a remissão pelo pecado. Porque assim como os sacerdotes, eles faziam por si primeiro, para depois do povo. Assim Jesus ele fez por si, mas como Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é necessário amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento e de todas as tuas posses. Se não praticar esse entendimento, se não for com o coração submisso, não se alcança a expiação pelos pecados, porque Jesus ele fez por si e ele nos clama, a todos aqueles que estão destituídos dessa sabedoria, do entendimento, que estão apartados de Deus por conta do pecado. Se não alcançar a mesma obediência que ele alcançou, não se alcança a expiação pelos pecados, porque ele fez por si. E todo aquele que o segue alcança por si mesmo. Por isso que a Bíblia diz, amar o próximo como a ti mesmo. Se aquele que não tem zelo a si,
né? Como que ele pode ter zelo pela alma dos outros, aonde Jesus ensina, né? Como pode um cego guiar outro cego? É necessário primeiro alcançar aquele sacrifício ali na cruz, através da morte dos pecados, que só é possível através de Cristo Jesus, que Ele é o elo da perfeição. Não existe expiação pelos pecados sem o sangue, né? E Ele é aquele que testifica, assim como o soldado perfurou o seu lado, jorrou água e sangue. Pai, recebe o meu espírito, né? O seu espírito está pronto, né? Porque ele é santo, ele é inculpável, ele é puro, ele é apartado dos pecadores, ele é exaltado acima dos céus. Mas se nós declaramos que o temos, nós temos que ser obedientes para justificarmos primeiro a si mesmo, né? Para depois ensinarmos essas verdades a uma multidão, para que venha se arrepender e também alcance a obediência. Não se alcança aquele sacrifício se não for pela obediência a Cristo, né? Ele fez por si, e todo aquele que obedece, que ouve a sua voz e o segue, né, a estes também alcançarão a remissão pelos seus pecados. Mas não por declarar somente que ele é justo, que ele é inculpável, né, o confessar publicamente diante dos homens, né, e não ter um entendimento, né? É necessário ter um entendimento, e esse entendimento é a obediência. Se não se tem um entendimento, não pratica a obediência. Por isso que a lei, ela foi necessária para a expiação da culpa dos pecados. Mas a partir do momento que a nova aliança entrou, né, já um único sacrifício foi feito e já se tornou antiquado, não tem necessidade mais. Tudo o que tem que ter é um coração submisso, obediente. Por isso que o profeta Samuel dizia: muito melhor que a gordura dos carneiros é o coração submisso. Amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Amarás o próximo como a ti mesmo, né? Somente através da obediência a Cristo que é justificado, assim como ele fez aquele sacrifício por si mesmo, né? Ele fez por si, mas através daqueles que alcançam a obediência através dele, produzindo as boas obras, né, também se alcança, porque ele é a fonte de salvação, ele é o único, né, que alcançou o elo da perfeição. É o único que pode nos justificar, mas para que ele nos justifique é necessário que nós andemos segundo o coração de Deus, né? Segundo a sua justiça, na imparcialidade e na sua equidade. Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.